Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês hoje, que o Senhor tem posto no meu coração. O Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre confiança. O que é confiança? Você já parou para pensar nisso? O que é confiança? Confiança é a coragem e uma convicção do seu próprio valor. A confiança é uma fé que se deposita em alguém. E a Bíblia toda, ela é embasada em pessoas que confiaram em Deus. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que somos impactados pela palavra de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós confiamos naquilo que não vemos, mas nós confiamos, porque nós temos a certeza, primeiramente, que o Senhor, Ele é o Deus eterno, que Ele é um Deus maravilhoso. Segundo, nós confiamos na palavra de Deus. E esta confiança que foi depositada em nosso coração pelo poder da palavra, através do Espírito Santo, ela nos leva a viver numa dimensão sobrenatural. Por que numa dimensão sobrenatural? Porque a confiança nos faz andar independente daquilo que vemos, que ouvimos ou que sentimos. A nossa confiança está naquilo que Deus diz a nosso respeito, naquilo que o Senhor já decretou a nosso respeito. E é tão interessante a palavra de Deus que quando você pega no livro de Gênesis, eu quero deixar isso claro aqui, que existe duas classificações de pessoas: bonecos de barro e alma vivente. E em Gênesis ele fala isso, que Deus criou o barro, do barro ele criou o homem. E depois ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Alma vivente. E quando nós nos tornamos alma vivente, quando nós somos impactados pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos a confiar nesse Deus. Graça e paz, Silvia, Deus te abençoe. Nós começamos a confiar nesse Deus. Nós começamos a confiar independente daquilo que vemos. Por quê? Porque nós temos a convicção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que primeiramente nós somos filhos de Deus. E essa confiança automaticamente brota no nosso coração. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele existe. Eu não vejo Deus, mas eu sinto a sua presença. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele se manifesta. Eu não vejo Deus, mas eu sinto o amor dEle. Isso é confiança. Isso é confiança. Quantas vezes nós passamos por situações tão delicadas na nossa vida e parece que tudo está de ponta cabeça, mas há uma paz sobrenatural. Como diz a Bíblia, uma paz que excede a todo entendimento. O mundo está desabando ao teu redor. Mas você sabe em quem você tem crido. Você sabe quem é o Deus que você confia. E é tão interessante que a palavra de Deus no Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita, entenda bem isso, aquele que habita e descansa. É um segredo de Deus para nós. Quando nós confiamos em Deus, nós habitamos nele. Nós descansamos nele. Nós nos escondemos nele. E eu vou dizer para você que existe uma diferença muito grande em se esconder em Deus e se esconder de Deus. Nós que confiamos na palavra de Deus, nós nos escondemos em Deus. Por quê? Porque o salmista, no Salmos 27, ele diz assim: porque no dia da adversidade, Ele me ocultará no recôndito do seu tabernáculo. O Senhor nos esconde, então. Eu habito nele, eu descanso nele. No dia da adversidade, Ele me esconde no recôndito do seu tabernáculo. Isso é confiança nesse Deus. Nós temos essa confiança em Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 91, ele diz: olha, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu habito nele, porque eu descanso nele. O salmista diz: eu não temerei peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Eu não terei medo de espanto noturno. Eu não tenho medo, por quê? Porque eu habito nele. E lembra-se disso, queridos, que se você está escondido em Deus, o inimigo não tem poder de te tocar.
E eu vou dizer isso para você. Se você tem sido atacado em sonhos, se você tem recebido muitos ataques nos teus sonhos, você precisa rever, você precisa ver o que está acontecendo na tua vida e na tua caminhada e clamar o sangue de Jesus na tua vida. Porque aquele que é teu, o inimigo não toca. Não toca. A Bíblia diz em Salmo 127, e eu quero que você leia esse salmo com muito carinho, porque é Deus falando para nós, é o Senhor nos ensinando. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, entenda bem isso, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, queridos, tudo provém de Deus, o cuidado vem de Deus, não porque somos bons, mas é por causa da misericórdia dele, do amor dele, e mediante a isso nós confiamos. Quando você sai para algum lugar, que você fecha a tua porta, que você sai, que você deixa a tua casa, você faz a tua parte, você tranca a sua porta, mas se não for o Senhor guardar, tudo é em vão. Se não for o Senhor cuidar da tua vida e te livrar, tudo é em vão. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, nós precisamos aprender a depender de Deus, nós precisamos aprender que do Senhor, dele vem todas as coisas. E ele continua: inútil vos será levantar de madrugada, repousa à tarde, comer do pão que penosamente você granjeaste. É inútil todo o teu esforço se o Senhor não tiver isso. Se você não confiar em Deus, se você não esperar em Deus, se você não depender de Deus, nós precisamos aprender a depender de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus, existe a vontade perfeita de Deus e agradável de Deus. Quando nós entramos na vontade perfeita de Deus, nós vivemos numa atmosfera de milagre, entenda isso. Quando você vive na vontade perfeita de Deus, você vive uma atmosfera de milagres. Mas quando você entra na vontade permissiva de Deus, você colhe juízo, porque não é o que Deus tem para você. Então a confiança nos leva a dizer para o Senhor: Senhor, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, eu quero estar na tua vontade perfeita, mesmo que eu não entenda, mesmo que hoje eu não compreenda, mesmo, Senhor, que esteja tudo ao contrário daquilo que eu sonhei para a minha vida, eu quero estar na tua vontade perfeita, Senhor, independente do que me custe, independente do que eu tenha que abrir mão. Queridos, nós colhemos consequências na nossa vida porque nós vivemos sempre na vontade permissiva de Deus. Hoje você vive um casamento frustrado porque não era o que Deus tinha para você. Hoje você vive num trabalho que você não é honrado porque você não ouviu a voz de Deus quando Ele disse para você: não era aqui, era ali. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos desenvolver os nossos ouvidos espirituais e aprender a reconhecer a voz de Deus, porque o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Agradável. O Senhor nunca tem o pior para os seus filhos, o Senhor tem o melhor. O problema é que nós somos imediatistas. Nós oramos hoje e queremos o resultado amanhã. Não que Deus não possa fazer. Eu já vivi experiências na minha vida de eu clamar à noite e a resposta está na minha porta no dia seguinte. Mas nem sempre é assim. Porque nós precisamos aprender a desenvolver fé. E o que me chama a atenção na palavra de Deus, no Salmo 127, ele diz assim: olha que profundo é isso. Queridos, que essa palavra entre no teu coração. Ele diz assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Queridos, enquanto você dorme, Deus te dá. Então é inútil você correr com a sua própria força. É inútil você querer abraçar o mundo. É inútil você fazer as coisas sem estar na direção de Deus, porque enquanto você dorme, Ele te dá o que você precisa. O que você só precisa é entender que você tem que confiar em Deus.
Tem que confiar no Senhor. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor, e Ele vai dar a você enquanto você dorme. Enquanto você dorme, a Bíblia diz assim em Salmo 121, Ele diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Oh, queridos, isso é muito profundo. Você está com medo de quê? Por que você está com medo de assumir? Por que você está com medo de viver o novo? Por que você está com medo? Eu sei que você tem ouvido a voz do Senhor. Entenda bem, nós como filhos de Deus, nós temos o árbitro, que é a nossa paz. Tudo que nós vamos fazer, nós temos a paz de Cristo. E quando você vai tomar uma decisão, o que acontece? Há um tumulto dentro de você. Há um temor dentro de você. Essa paz que tem que ser contínua na tua vida, ela deixa de existir por um momento. É um sinal para você não fazer. É Deus falando para você: não faça. Mas se você sente paz, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece, essa paz ela tem que fazer parte da tua vida o tempo todo. É impossível uma pessoa que diz que é filho de Deus e não ter paz. Porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela está na nossa vida. Ela tem que fazer parte da nossa caminhada. E quando você caminha nessa paz que excede todo entendimento, quando você vai tomar alguma decisão, se você sentiu temor, se perturbou a tua paz, não faça. É o Espírito Santo falando com você. Tenha sensibilidade de Deus para discernir isso. E Ele diz assim: e não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Aquele que te guarda, querido, aquele que tem a tua vida na palma da mão, aquele que diz que você é menina dos olhos do Senhor, não dorme. A Bíblia diz assim: é certo que não dormirá, não dorme o guarda de Israel. Você está com medo de quê? Confia no Senhor, descansa no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confiança. Eu não vejo, mas a Bíblia diz, então eu creio. Eu estou lutando contra uma enfermidade, mas a Bíblia diz que pelas pisaduras eu fui curada. Eu creio. A Bíblia diz assim em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, olha bem, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Você tem que ter essa confiança quando você chegar diante de Deus, saber que Ele tem o melhor para você. Queridos, é impossível você ir na presença de Deus e sair da presença dEle de mãos vazias. É impossível você estar em comunhão com Deus e sair da presença dEle sem ser transformado. É impossível você estar na presença de Deus e sair do teu quarto de oração sem a consciência do teu pecado e que você precisa mudar. É isso que a intimidade com Deus faz conosco, que a confiança nos permite entrar na presença de Deus. Eu creio, a Bíblia diz assim, que Ele me colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou assentado com Cristo. Em Efésios 2, como eu gosto desse texto, em Efésios capítulo 2, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecado. Olha o que Deus fez por você. E por que você insiste em não confiar em Deus? Se o Senhor está falando para você, faça, então faça. Se Ele está dizendo para você, não faça, não é o tempo, confia em Deus. Se Ele está dizendo para você, como diz a palavra, a farinha da panela não se acabará, o azeite não vai faltar, creia, porque Ele é Deus de provisão, Ele é Jeová Jireh, Ele é Deus da provisão. Se Ele é Deus de milagre, a Bíblia diz que Ele é um Deus de milagre, então creia no teu milagre. Pastora, mas eu não vejo. Creia, creia. A Bíblia diz em 1 João 5,14, ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Esta é a confiança. Quando eu chego diante de Deus, eu tenho que ter essa confiança, que se eu pedir para Ele alguma coisa, segundo a sua vontade, pastora, como que eu sei o que é a vontade de Deus? Está aqui, ó, na palavra. Está tudo aqui o que é da vontade de Deus para as nossas vidas. É da vontade de Deus te curar? Está na palavra. É da vontade de Deus te manter uma pessoa próspera? Mas para isso você tem que trabalhar, porque a Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás. Então vai trabalhar, que você vai ser abençoado. É da promessa de Deus, que você vai ser bendito ao entrar e ao sair de qualquer lugar. É da promessa de Deus, então se revista de Deus, é da vontade dEle. É da vontade dele que você tenha sabedoria. Então você pode pedir, porque a Bíblia diz: se precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É da vontade de Deus que você constitua família. Está na Bíblia que família é um projeto de Deus. Então você pode pedir a Ele. Se você pedir ao Pai segundo a sua vontade, Ele te ouve, mas você tem que ter confiança. Quando Jesus ia orar, ele sempre falava: Pai, graças te dou, porque eu sei que tu me ouves e me responde. É essa confiança que nós temos que ter para com Deus. Esta é a confiança que nós temos que ter, chegar na presença dele e saber: Senhor, eu estou clamando segundo a sua vontade e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ouve, sei que o Senhor me responde. Isto é confiança. Graça e paz, Bispa Fineza. Graça e paz, Pastor Luiz Mendes. Deus abençoe vocês. Então essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Mas eu luto com essa enfermidade, mas a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Então profetiza a palavra de Deus na tua vida. Creia, confia no Senhor. Mas eu estou passando por um problema financeiro muito grande, mas a Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então creia, confesse a palavra de Deus sobre a tua vida, abra a tua despensa, mesmo que ela estiver vazia. Você é uma pessoa de fé, você confia em Deus, abre a tua despensa e diga: eu te agradeço, Senhor, porque a minha despensa está cheia, porque na minha casa nada falta. Queridos, confiança é ter a certeza que Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz assim, que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É promessa de Deus para a tua vida, mas você tem que crer. Quando nós temos o Senhor, quando nós temos o Espírito Santo, escuta bem isso. Eu gosto muito desse texto quando Davi foi buscar a arca da aliança. E por um momento houve aquele episódio com a arca, que Uzá foi exterminado porque ele tocou na arca, e Davi deixou a arca na casa de Obed-edom por um tempo. E chegou no ouvido de Davi que a casa de Obed-edom prosperava por causa da presença de Deus que estava ali. E o que eu quero dizer para você hoje? A arca da aliança sou eu e você. O que tinha dentro da arca da aliança? Tinha a tábua das leis, os 10 mandamentos, tinha a vara de Arão e o pote do maná. Se eu sou a arca, dentro de mim eu tenho que ter a palavra de Deus, eu tenho que me alimentar toda manhã da palavra de Deus, o pote do maná e a vara de Arão, que é a autoridade no nome de Jesus. E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz assim na história, que enquanto a arca ficou na casa de Obed-edom, ali prosperava. Queridos, o que eu quero dizer para você? Você é a arca, a presença de Deus dentro de você. Aonde você está tem que haver prosperidade. Você tem que prosperar em todos os teus caminhos. A tua casa tem que ser próspera. Tem que haver paz na tua casa que excede todo o entendimento. As tuas hortaliças, a tua horta tem que crescer. Os teus animais têm que ter saúde. Isso é prosperidade de Deus. Isso é confiança. Isso é confiança. Eu confio em Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Nós aprendemos com Abraão. Abraão, queridos, ele confiou tanto em Deus, que quando o Senhor falou para ele: vai e sacrifica o teu filho, o filho da promessa. E é muito forte isso, quando o Senhor falou para ele: sacrifica o filho da promessa. Abraão, ele teve uma postura que isso impacta meu coração. Quando eles chegaram no monte,
que eles iam subir para sacrificar, que Abraão ia sacrificar Isaque, sabe qual foi a declaração? A declaração de Abraão para os servos que acompanhavam ele, ele disse assim para os servos dele: ficai aqui, porque eu e o menino vamos subir e adorar. O primeiro homem que usou a palavra adorar foi Abraão. Ele não disse: fica aqui porque eu vou sacrificar, porque eu vou perder meu filho. Não. Ele confiou em Deus, que era capaz de ressuscitar o seu filho mesmo depois de morto. Aprendemos com Abraão a confiar em Deus. Nós confiamos no Deus da nossa salvação. Confia em Deus, o que Deus tem te pedido. Confia no Senhor, entrega ao Senhor. Descansa em relação ao teu filho. Ah, pastora, mas o meu filho está perdido nas drogas, na prostituição. Descansa, entrega, confia no Senhor. A presença de Deus em você, onde há a presença de Deus há transformação, aonde há a presença de Deus há prosperidade, aonde há a presença de Deus as coisas, os milagres acontecem. Nós aprendemos com Abraão, nós aprendemos com Esther, quando ela propagou um jejum de 3 dias, porque ela estava vendo que o povo dela, o povo judeu, estava perecendo na mão de um homem iníquo. E ela usou de sabedoria, ela ouviu a voz de Deus, ela confiou em Deus, porque naquela época ninguém podia chegar na frente do rei sem que o rei chamasse, mas ela se encheu de confiança no Deus de Israel, e ela foi ter com o rei, e ela disse: se eu morrer, morri, se eu perecer, pereci, mas eu confio. E quando ela chegou diante do rei, o rei acolheu ela. E o milagre aconteceu por causa da confiança. Uma nação inteira foi salva. Confia no Senhor. Você está com medo de quê? Você está com medo de quê? A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, em Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas estão firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao derredor do seu povo, desde agora para sempre. Querido, o Senhor cuida de você. Você está na palma da mão do nosso Deus, daquele que tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que você não é um qualquer. A Bíblia diz que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por você diante do Pai. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Confia em Deus, confia no Senhor. Daniel confiou em Deus. A obediência de Daniel, por causa da obediência desse homem que não quis se corromper, e ele foi lançado na cova dos leões, mas ele confiou em Deus. O Senhor é por ele. A Bíblia, entenda bem isso, que a Bíblia diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você, Ele não é contra você. Confia em Deus, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E Daniel confiou no Senhor, e nenhum leão tocou na vida de Daniel, e ele foi resgatado, e o rei se alegrou, porque o rei amava Daniel. Esta é a confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós não temos medo da lista de dispensa no serviço. Quando nós confiamos em Deus, nós não temos medo de que alguém fez alguma coisa contra você. Pode o mundo estar desabando lá fora. As pessoas chegam e falam: porque eu estou sabendo que a nossa classe tem um monte de gente sendo mandada embora, nossa área de trabalho está sendo bombardeada, porque tem muita gente sendo mandada embora. Queridos, Deus é por você, e se Ele permitir você sair dali, é porque Ele tem outra porta aberta para você melhor do que essa. Confie no Deus da tua salvação. Não se desespere. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não se esqueça que o mesmo Deus que caminha com você pelo vale da sombra e da morte é o mesmo Deus que anda com você em pastos verdejantes. Confia no Senhor, não atemorize o seu coração. Credes em Deus, credes no Senhor. Moisés confiou em Deus. Ah, queridos, quando Moisés tirou aquele povo do Egito, aquele homem chegou num determinado ponto
que na frente dele era o Mar Vermelho, e atrás daquele povo era o exército de Faraó. Muitos daquele povo começaram a murmurar e dizer: o que vamos fazer? Na nossa frente tem o mar, atrás tem essas pessoas para nos perseguir. Mas o que me chama a atenção em Moisés é que ele não viu o mar e ele não viu o exército de Faraó, ele viu Deus. E o que eu quero dizer para você é: eleve os teus olhos para os montes, que é dali que vem o teu socorro. Não olhe para o mar que está na tua frente, não olhe para a perseguição que vem te seguindo, olhe para Deus. Confie no Senhor, confie no Deus da tua salvação, confia nesse Deus que tem poder para mudar a tua história. Confia no Senhor, aprenda a confiar no Senhor, confia no Senhor. E foi o que Moisés fez. Passaram a seco no mar. Queridos, pastor, eu estou sendo perseguida. Abençoa essas pessoas. Ore pelos que te perseguem. Jesus nos ensinou o segredo. Jesus nos ensinou: ora pelos que te maldizem, ora pelos que te aborrecem, ora por essas pessoas, assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Eu creio num Deus que, se necessário for, nos faz andar sobre as águas. Creia nesse Deus. Eu creio num Deus que nos pega no colo quantas vezes for necessário, mas confia no Senhor, confia no Senhor. Outra pessoa que me chama a atenção foi José. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele confiou no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Você pode não entender o que está acontecendo na tua vida agora. Paulo, ele diz assim: essa leve e momentânea tribulação não se compara à glória que está por vir. Paulo deixa esta palavra. Jesus, ele conforta o nosso coração. Ele diz: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia, é Jesus falando conosco em João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Precisamos aprender a confiar em Deus. Mas está difícil, Deus é com você. Mas está doendo, Deus é com você. Haverá dias bons, haverá dias ruins, mas sempre haverá Deus em todos eles. Então creia no Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então olha para o céu, olha para o Senhor. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava numa constante luta. Havia milhares de pessoas, de exércitos de Saul perseguindo Davi. Ele tinha que passar no meio daquele exército, nesse vale. E nesse momento ele olhou para o céu e ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ou seja, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu não vou olhar para o que falam de mim, para o que pensam de mim, eu não vou esperar isso ou aquilo. Eu olho para o Senhor, autor e consumador da minha fé. Eu confio nesse Deus que pode mudar a minha história, esse Deus que pega na minha mão e caminha comigo se necessário for. É isso que nós precisamos aprender. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Querido, o teu socorro não vem do teu dinheiro. O teu socorro não vem da tua posição social. O teu socorro não vem do seu título eclesiástico. O teu socorro não vem da sua família, do seu berço, não. O teu socorro vem do Senhor, porque a hora que a adversidade vier realmente, a hora que a enfermidade bater na tua porta, a hora que o dia da adversidade chegar, você vai olhar para o céu e dizer: socorre-me, Senhor. É para Ele que nós corremos, então confia nele. Dependa dele, espera nele, descansa nele, alegra-te nele. Confia no Senhor, confia no Senhor. Inútil vos será, entenda bem isso. Inútil será levantar de madrugada
Repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto você dorme, enquanto você descansa. É ali que o Senhor trabalha na tua vida. Quando você confia, enquanto você está dormindo, ele está trabalhando. Enquanto você está dormindo, ele está quebrando as correntes. Enquanto você está dormindo, o milagre está vindo. Enquanto você está dormindo, o céu está se abrindo. Enquanto você está dormindo, a providência está chegando. Apenas confie no Senhor. Confie no Senhor. Confia no Deus da tua salvação. Oh, Rabaxê Badai. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho que nos liberta. Não é confiar da boca para fora, querido. Não. Mas é confiar de todo o nosso coração. É ter a certeza que nós temos um Pai amoroso. Você tem um Pai amoroso. A Bíblia diz assim, que vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai celeste? Se o seu filho te pedir um pão, você não vai dar uma serpente para ele. Quem dirá o nosso Pai, que nos ama? Nós somos filho amado. Você não é boneca de barro, boneco de barro, você é alma vivente. Ele soprou o fôlego de vida em você. Ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Há o amor de Deus em você. Há o poder do Espírito Santo em você. Então confia no Senhor. Não se mova pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você ouve. Se mova pela palavra. Se o Senhor disse, eu creio. Se o Senhor falou, eu creio. Creia no Senhor. Creia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração. Habite nele, descanse nele. Permaneça nele. E você, queridos, vai viver numa atmosfera de milagres. Viver na atmosfera de milagres é você orar. Porque o milagre ele começa quando você ora e crê. Você quer atrair milagres de Deus para a tua vida? Creia. O crer faz toda a diferença. O crer faz toda a diferença. Ah, pastor, eu estou orando pelo meu marido. Eu não vejo nada. Creia. Pastor, eu estou orando pelo meu marido. Parece que ele está pior. Continue orando. Creia. Ai, pastora, eu estou orando, eu estou procurando um emprego e nada até agora. Creia, há uma porta aberta para você. Há uma porta aberta para você, há milagres para você, apenas confie no Senhor. Eu não sei como anda a tua vida com Deus, mas eu quero dizer para você hoje, nós vamos orar, nós vamos pedir para você orar com todo o teu amor, com todo o teu coração, e você vai dizer para o Senhor, Senhor, me ensina a confiar em Ti. Me ensina a confiar em Ti, me ensina a esperar em Ti, me ensina, Senhor, a descansar no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu favor. Nós vamos pedir isso para o Senhor hoje. Senhor, se até hoje eu brinquei, se até hoje eu não entendi o que era confiar, se até hoje eu colocava as coisas nas Tuas mãos e de repente eu ia lá e tirava porque eu sou imediatista, Espírito Santo, trabalha em mim. Trabalha em mim, Espírito Santo. Aleluia. Filipenses 4. No versículo 4 ao 7 ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todo homem. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Medite nesse versículo. Medite na palavra de Deus. Aprenda do Senhor que é manso e humilde de coração. Olha, quinta-feira nós vamos ter 2 horários de live.
Eu vou estar 9 horas da manhã com a pastora Marisa de Almeida da Angola. Nós vamos estar juntas fazendo uma live. 9 horas da manhã do Brasil, 14 horas de Angola. Bênção, uma live tremenda também que o Senhor tem preparado para nós. Então, quinta-feira que vem nós vamos estar em 2 horários. Não perca, não perca. Vai ser tremendo. Amém? Em nome de Jesus. Entra no nosso canal no YouTube, Libertos pelo Reino. Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Curte lá os nossos vídeos, nos ajuda a propagar o Evangelho do Reino, tá? E que o Senhor venha, no decorrer dessa semana, colocar sobre você a graça dele cada vez mais. Em nome de Jesus, que você tenha um final de semana abençoado, que a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. E quinta-feira nós estaremos juntos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus, até quinta-feira, que Deus os abençoe.